Como é estranho estar na câmera, meu Deus. Bom dia, agora são exatamente 8h28 do dia 21 de dezembro de 2024. Se você tá vendo isso antes do Natal, desejo um ótimo Natal pra você e pra sua família. E hoje, deixa eu pegar aqui. Quero mostrar pra vocês tudo que eu li esse ano. Um ano que eu li muito, nem tinha reparado que eu tinha lido tanto. Li muito assim, pra mim, né? E, bom, eu não separei nem por ordem que eu mais gostei, nem por ordem de estudo, por nada. Tá mais ou menos em ordem de tamanho aqui na minha mesa. E bom, tem uns livros aqui bons, tem uns bem mequetrefezinho. Vamos começar pelo começo. Mentira, só porque ele é menor e tá por cima mesmo. Tem umas edições de bolso, ó. Deixa eu mostrar. São 2 livros de Freud. Inibição, Sintoma e Medo. Não sei se está dando pra ver. Além do Princípio do Prazer. São livros muito bons mesmo, eu gostei muito, principalmente do Inibição, Sintoma e Medo. É aqui que ele faz a distinção de ego, alter ego não, ego, superego e id, que são partes da consciência humana. Eu gostei muito, mas uma coisa que eu reparei neles é que Freud o tempo todo fala num tom de incerteza. E acredito que a psicologia trabalha nesse campo de incerteza. A todo momento ele fala assim, aparentemente, conclui-se, são assim, nada científico, por assim dizer. Pode gerar algum tipo de angústia ler isso aqui, mas ao mesmo tempo não é nada científico. Pelo menos eu fiquei com essa impressão. É claro que tem muita teoria dele que usa no campo da ciência e da psicologia, mas nada que tenha comprovação física, vamos dizer assim. Mas é muito interessante. E essa distinção dele da consciência eu achei muito interessante. Tinha muitas coisas lá que ele falava, não lembro com tantos detalhes assim, mas bem interessante, eu recomendo. Eu pretendo seguir o estudo de Freud. Essas edições de bolso da LPM eu acho muito, muito bonitinho. É bem pequenininho, é bem legal. Bom, aqui agora tem as edições de bolso de Platão. Apologia de Sócrates e Fédon, ou da Alma. Eu vou pegar um outro aqui, que aí eu já falo de Platão de uma vez. Tem esse aqui também, da Ed Pro, Platão Diálogos 5. Bom, eu esse ano comecei o estudo de Platão. Ali na minha estante também tem a República, mas chegou ontem, então eu ainda não li. Cara, Platão se tornou o meu autor favorito disparadamente. Quando eu digo Platão, também digo Sócrates, né? Por que não? Os livros são muito gostosos de ler, são diálogos e é uma filosofia assim que expande seu modo de pensar, tudo. Uma coisa mágica mesmo, uma coisa totalmente diferente de qualquer coisa que eu já li. E assim, eu tô apaixonado. Aí esse ano eu pretendo continuar o estudo de Platão, depois ir para Aristóteles. Aí eu não sei se eu vou passar pelos estoicos romanos ou se eu vou direto para a filosofia medieval em Tomás de Aquino, enfim. Porque dizem que é muito bom você ler Aristóteles antes de ler São Tomás de Aquino. Então, eu não sei se eu vou passar pelos estoicos. Eu já li um livro do Marco Aurélio, mas ainda tem Epicuro, acho que é Epicuro? Não, Sêneca. Sêneca com certeza é estoico. E parece que ele tem livros muito bons. Mas falando aqui do Platão, eu vou começar por esse aqui, que eu acho que todo mundo que queira começar a ler Platão tem que começar por esse aqui. Apologia de Sócrates. Sensacional. Reflexões sobre a justiça, sobre a fragilidade que é a vida, sobre principalmente justiça, eu acho. Porque aqui é narrado o julgamento de Sócrates.
que e ele foi condenado à morte. E aqui é basicamente o discurso dele de defesa, como se fosse um tribunal onde ele estava fazendo o discurso de defesa dele. E assim, sensacional, sensacional. Fácil de ler, recomendo muito. Não tão fácil assim, mas é tranquilo de ler. E aqui, aí eu pulei para Menon. Aqui, ó, esse livro aqui, ó, ele é maior, você pode ver. Ele tem 4 diálogos. O Banquete, Menon, Timeu e Critias. Timeu e Critias eu ainda não li, porque eu achei melhor eu ler a República antes de ler esses dois aqui. E eu li o Banquete e Menon. Menon é disparado o melhor livro que eu já li na minha vida. É assim, é um livro feito para ignorante, como eu, que assim muda a sua percepção como um todo. É um livro assim brilhante, brilhante. Eu nem vou comentar muito dele, que eu tô pensando em fazer um específico sobre Platão, um vídeo específico sobre Platão. Inclusive, tem um vídeo do canal sobre a reminiscência. Na thumb assim tá escrito reminiscência. Eu falo sobre o Meno, que é esse diálogo, tá aqui, e sobre esse aqui, ó, o Fédon, ou da alma. Outro sensacional também. Esses dois juntos, você lê primeiro o Meno, depois o Fédon. Sensacional, você muda totalmente. Aqui eles fazem uma reflexão sobre o que vem é, antes da vida e o que vem depois da vida. E eles fazem uns raciocínios lógicos muito legais. Raciocínio lógico para meio que provar que existe uma vida antes da vida e existe uma vida depois da morte. Muito, sensacional, totalmente sensacional. Isso aqui isso aqui é elite total. Passando agora ainda com edições de bolso. Ética Nicômaco, estamos na Grécia ainda. De Aristóteles. Sensacional também é que Aristóteles discute a ética das virtudes. É, ele visa alcançar o meio termo entre os excessos, vamos assim dizer. É uma ética baseada nisso, em alcançar o meio termo. E os excessos seriam, por exemplo, a virtude é a coragem. Aí o excesso, por um lado, seria o excesso de coragem. Existe uma palavra para isso? A falta de temperança, talvez. E a falta de coragem, que é a covarde, né? Uma pessoa covarde. E a virtude se encontra no meio termo entre os excessos. Percebe que a coragem está no meio entre... Poxa, fugiu a palavra para excesso de coragem. Ele até fala no livro. E a falta de coragem, que é a covardia. E ele descreve isso aqui muito... Fala várias coisas interessantes além disso, né? Desse tal meio termo. Tem até uma frasezinha aqui, ó, na capa do livro. Certamente ninguém escolheria viver sem amigos, ainda que tivesse todos os outros bens. É um livro, sobretudo, de ética no geral. Muito bom, sensacional também. Passando agora, ainda na Grécia, primeira tragédia grega que eu li, Rei Édipo e Antígona. São duas tragédias, na verdade, né? Mas histórias que, não sei se deu pra ver direito, que se relacionam, né? O rei Édipo é pai de Antígona. E é outro livro muito gostoso de ler também. É uma tragédia desgraçada. O rei Édipo... Não vou dar spoiler, mas o rei Édipo, assim... inacreditável mesmo. Basicamente, o oráculo de Delfos diz para rei Édipo que ele ia casar com a sua mãe. Ele ia se casar com a própria mãe e ia matar o próprio pai. E aí ele não consegue entender isso e vai... ao longo da vida, ele até muda de cidade para não ter que fazer isso. E acaba que é uma tragédia. É bem legal mesmo. Agora já na modernidade, esse livro aqui, na verdade, eu não sei se eu li ele final do ano passado ou início desse ano. Mas de qualquer forma, eu reli fragmentos dele para escrever um texto para o jornal Voz Acadêmica da faculdade. E é esse aqui, ó. Friedrich Nietzsche, O Anticristo. Esse livro é bem interessante. A primeira vez que eu li ele me impactou, sabe?
E é muito daqui que sai aquela ideia sobre a culpa que o cristianismo traz. E aí eu já vou pegar um livro que eu acabei ontem, porque o texto que eu escrevi era justamente sobre esses dois livros aqui, ó. C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, e o Anticristo de Nietzsche. Isso aqui é sensacional, tá? Isso aqui é bom demais. Não vou nem falar muito, é sensacional. Mas, em vez de eu ser o filósofo martelo, assim como Nietzsche, eu procurei achar coisas em comum, porque esse livro aqui é um livro cristão. Esse aqui é anticristão. Aí eu falei, cara, os dois tratam da culpa em alguns momentos do texto. Eu quero enxergar o que tem de próximo aqui nos dois. E eu escrevi um texto sobre isso, e basicamente o que eu encontrei de parecido é a questão da culpa paralisante. Você peca e se paralisa. Não deixa a culpa. Você, na verdade, faz a culpa te paralisar. É uma coisa bem interessante, acho que eu vou deixar esse texto aí na descrição. Ele é curto, acho que são 3 páginas que eu escrevi. E ficou bem interessante mesmo. Ainda tem bastante aqui, vou dar uma acelerada, senão o vídeo vai ficar longo. Modernidade Líquida de Bauman, muito bom também, para você que quer entender como o capitalismo era marcado por uma questão física muito grande. Nos tempos modernos ele passou a ser líquido. Ele não necessita mais de um transporte, vamos dizer assim, físico. Ele pode passar de um lugar para o outro instantaneamente. Então, são muitas reflexões acerca da modernidade líquida. Não dá para fazer isso bem rapidinho, mas um livro muito bom também que eu recomendo muito. Esse aqui, Leviatã, Thomas Hobbes. Dá pra ver que eu ainda não acabei ele. Ele é um livro considerável, vamos dizer assim. Muito bom também, tem vídeo no canal sobre ele. Intitulado Todo Discurso é uma Mentira. Assiste lá, ele é bem bacana. Iniciação à Filosofia para os Não Filósofos, de Louis Althusser, não sei se é assim que fala. É aqui nesse livro que tem um capítulo que virou uma teoria bem famosa sobre os aparelhos ideológicos do Estado. É um livro interessante, mas não me pegou muito, não. Assim, foi bem difícil assim, de terminar de ler, porque eu não estava muito interessado, sinceramente. E até pulei alguns capítulos, mas é interessante, mas não é tão bom assim, não. Não gostei tanto, pelo menos. Esse aqui também é um dos melhores que eu li esse ano. Também tem vídeo no canal, A Vida Intelectual, do Padre Serti Young. Sensacional, assiste o vídeo, que é melhor do que eu ficar comentando aqui. Mas é um vídeo é um livro sensacional, uma obra-prima mesmo para quem quer ter uma vida de estudos, para quem busca a verdade de alguma forma. E aqui Serti Young basicamente trata da intelectualidade como um estilo de vida e não somente como um trabalho ou como só estudo. Muito interessante. Esse aqui talvez seja o livro mais difícil que eu li na minha vida. Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Immanuel Kant. Esse livro aqui, cara, eu acho que eu só consegui ler ele porque eu tive aulas de filosofia antes de ler. E aqui Kant faz uma fundamentação dos conceitos que ele vai usar na própria Metafísica dos Costumes, que é um outro livro bem maior. E muito interessante. A fundamentação é muito difícil de ler. Eu acho que a metafísica também deve ser difícil de ler, porque Kant é foda. Mas aqui ele conceitua o imperativo categórico, a boa vontade do ser humano em agir moralmente. Também é um livro de moral, assim como a Ética a Nicômaco. Ele fala sobre um tal dever, em vez de você agir por dever, você agir conforme o dever, ou é o contrário, não lembro. Mas é um livro bem difícil de ler, mas é bem interessante também a questão do imperativo categórico, com a máxima haja
como se a sua ação pudesse ser universalizada. É muito interessante também. Rousseau, Contrato Social, interessante também. É, a famosa vontade geral do povo foi criada aqui, vamos dizer assim. Criada não, mas pelo menos ficou popular com esse livro. É um livro bacana, tem reflexões bem interessantes, mas também não achei tão sensacional assim, mas eu gostei muito. Gostei muito, mas assim, não foi um livro que me deixou apaixonado, assim, igual Platão, até o próprio Kant, ou Aristóteles, C.S. Lewis. Mas é um livro muito interessante. E acho que como é clássico, né? Você tem que ler. E, é interessante, tem muitas reflexões interessantes. Uma coisa que eu achei estranho é que o Rousseau é conhecido por ser o primeiro assim democrata extremo. Existe essa interpretação dessa obra. E quando eu acabei de ler, eu fiquei com a impressão de que Rousseau era totalmente aristocrata. Aí quando eu fiquei sabendo que a interpretação geral assim é de que ele era um democrata extremo, eu fiquei muito surpreso. Falei, gente, ele era um aristocrata. Mas enfim, eu não sei se eu tô errado, provavelmente tô, né? Mas foi a interpretação que eu tive. Esse livro aqui, peguei da minha mãe, cara. Achei lá em casa. A fina arte de lidar com as pessoas. Parece um negocinho de autoajuda, mas é bom pra caramba esse livro. Esse livro é muito bom. É, ele é um ator brasileiro, Ivan Maia. E, cara, ele é muito interessante. Ele tem uns insights, assim, bem interessantes de como você lidar com as pessoas. É, você evita muito conflitos aplicando o que ele descreve aqui no livro. É bem interessante, cara. Vale a pena ler. Ele é um livro curto. Deixa eu ver quantas páginas. São 143 páginas. Muito, muito gostoso de ler. E realmente, assim, ele é totalmente prático. Ele dá exemplos do cotidiano, de você, com a sua família, enfim. Muito interessante. Esse aqui é outro que eu ainda não acabei de ler, mas estou amando pra cacete. Questões de Tomás de Aquino sobre direito e política, de Michael Willey. Totalmente, cara, sensacional esse livro. É, São Tomás de Aquino é um homem bem difícil de ler, pelo que eu tenho conhecimento. Quero estudar a Suma Teológica. A Suma Teológica são 3 volumes, cada um tem quase, sei lá, 800 páginas. É foda, é embaçado de ler. E aqui é basicamente uma obra introdutória e que ele explica um pouquinho algumas coisas e faz algumas reflexões acerca disso. E, cara, eu tô gostando muito desse livro, muito mesmo. É, eu não vou falar muito sobre porque eu ainda não acabei. Eu tô, na verdade, na página 50. Página 50. Só que, cara, eu gostei muito. Tô gostando pra caramba. Vou ver se eu acabo ele em breve. Às vezes eu faço algum vídeo aqui pro canal. Muito bom. Agora 2 livros de direito, os mais chatinhos. Chegou a parte mais chata. Teoria do Ordenamento Jurídico, Roberto Bobbio. É bacana, eu percebi que aqui muitas coisas do ordenamento jurídico brasileiro é, que são coisas práticas do nosso ordenamento vêm desse livro. E acho que esse aqui é um clássico do direito. Todo mundo que faz direito pelo menos passou por ele em algum momento. E muito bom. Mas assim, é meio direito, né? Todo livro assim de direito positivista, neopositivista, ele é um pouco chato, ele é muito descritivo, mas eu gostei do jeito que o Bob escreve. É um jeito mais claro dele dar alguns exemplos interessantes. E esse carinha aqui, o Pelé do direito, Teoria Pura do Direito, Hans Kelsen. Esse aqui já é mais chato de ler, ele é bem embaçadinho de ler. Esse aqui, se você tiver com sono, não tem como ler porque você dorme. Mas é interessante também a teoria do direito, toda a teoria geral do direito, vamos dizer assim, não é em torno dele, mas talvez ele seja o principal. Talvez não, com certeza, é o principal. E também todo mundo que cursa direito tem que passar por ele obrigatoriamente. Algumas questões são decepcionantes do ponto de vista do direito,
que a gente tem uma impressão do direito de um senso de justiça, mais no estilo Aristóteles, não, Sócrates, na apologia de Sócrates, mas Kelsen ali chega e fala, o direito não tem nenhuma dependência com a moral, ele não precisa ser moral. E aí você começa a falar, como assim? Não é direito, não tem um senso de justiça? E Kelsen diz que não. E isso traz uma segurança jurídica maior. E, assim, infelizmente ele tá certo de forma prática. Mas ele é um livro um pouco decepcionante, assim. Quando eu comecei a ler, eu falei, caramba, não imaginava que o direito era amoral desse jeito. Enfim, tá acabando a lista. Democracia Ameaçada, de Joshua Wong. Não sei se é assim que fala, provavelmente não. Mas é um livro muito interessante. Joshua Wong era um ativista militante da classe estudantil. Ele começou os movimentos muito jovem mesmo, acho que com 14 anos de idade ele já estava indo para a rua organizando manifestação. E ele morava em Hong Kong, numa época que Hong Kong estava deixando de ser uma colônia, eu não sei se é colônia, mas era deixando de ser território inglês para se tornar chinês. Não lembro exatamente que época que isso ocorreu, mas Joshua Wong ficava muito preocupado com as questões comunistas da China, questões do que seria Hong Kong depois daquilo. Porque Hong Kong, ele mesmo fala no livro que Hong Kong virou um pedaço do Ocidente dentro da China. E existiu uma barreira cultural, uma barreira principalmente cultural, mas também uma questão de regime político, né? A Inglaterra, um país mais liberal, talvez conservador, do ponto de vista ideológico, liberal e do econômico, mas do ponto de vista também de regime político, a China era comunista. E aí, o livro aqui são todas cartas que ele escreveu enquanto ele estava na prisão, porque a China comunista, assim como todo regime autoritário, arranja uma forma de prender os seus opositores. E o Joshua Wong era um cara bem barulhento, estava fazendo movimentos políticos de alta relevância e acabou sendo preso muito novo também. E aí o livro são cartas dele na prisão. Muito interessante, muito, muito bacana o livro. É um livro gostoso de ler também, assim, para quem se interessa, né? Para quem não se interessa deve ser uma morte de ler. Mas é um livro bacana, bacana. E agora sobrou 2 livros que eu amo muito, amo muito, amo muito. Que são livros de estados distópicos. O que isso quer dizer? São livros baseados em, não sei se dá para dizer teoria, mas que projetam um tipo de estado a partir de um que existiu de fato. Né? E aí, em algum momento aconteceu alguma coisa e virou um estado totalmente diferente. Eu vou começar da ordem que eu vou deixar o que eu gosto por final, que eu mais gosto, né? Que assim, eu fiquei apaixonado por esse aqui, mas esse aqui eu também fiquei muito apaixonado, que é o Fahrenheit 451. Muito bacana, é que os bombeiros, eles não têm mais função, porque as casas agora são à prova de fogo, e eles se tornaram incendiadores de livros, porque no estado distópico de Fahrenheit 451, os livros são proibidos. E aí tem toda uma reflexão acerca do conhecimento, sobre por que o conhecimento pode ser ruim para a população, pode trazer dor de cabeça, desconforto intelectual. E tem vídeo desse aqui sobre esse livro aqui no canal também. Acho que ele está intitulado Quando o Conhecimento se Torna um Tormento. É um dos vídeos mais assistidos. Bem interessante também. E por último, um dos livros que eu mais gostei esse ano, 1984, de George Orwell. Cara, esse livro aqui é sensacional. Também é um livro de estado distópico. Eu acho ele até mais completo que o Fahrenheit 451. Vou colocar um marcador aqui. E, cara, esse aqui vale a pena demais ler. Muito, muito, mas muito mesmo. Muito bom. Esse aqui fez o George Orwell ser um dos meus autores preferidos, assim. E é aqui que sai aquela questão do grande irmão, que dá o nome ao Big Brother, o realityzinho esquisito.
E porque ele vigia as pessoas na casa. Tem um negócio chamado tela-tela que vigia as pessoas dentro de casa. Por exemplo, se elas começarem a ter um comportamento suspeito, tipo ler livro, pintar quadro, essas coisas no estado distópico de 1984 são coisas suspeitas. E aí, basicamente, aqui é uma pessoa normal que começa a pensar demais e começa a desejar mulheres também. Na verdade, uma mulher especificamente, mas é porque nesse estado distópico, o sexo e tudo, o relacionamento, o casamento, não é muito bem aceito. O casamento até é, mas é um casamento que o sexo é visto como algo obrigatório, sabe? Obrigatório não, algo que você tem que fazer por obrigação e não por mero prazer. E aí ele tem até uma esposa, mas a esposa muito, muito ruim, é só tristeza. E, cara, aí ele conhece uma mulher jovem, uma mulher que era bem rebelde, e ele sentia muita raiva dela antes de conhecer ela, porque ela era simplesmente jovem. E, enfim, é um livro assim sensacional, um dos meus favoritos. Eu acho que se eu fosse elencar os meus favoritos, eu colocaria Menon e Phaedon, de Platão. Esses, assim, é um livro feito para ignorantes. Você tem que ler. Você tem que ler pra você expandir seu intelecto. Aí colocaria C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Ai, cacete. E, deixa eu ver aqui. Fundamentação da Metafísica dos Costumes é muito bom. Também dá uma expandida. Kant é embaçado. Difícil de ler demais, mas é muito bom. Ética Nicômaco também. E A Vida Intelectual. É isso. Pumba. Aí vá.